Eu sou Andréia Bossóis e está no ar o programa Mentoria em Foco. Hoje com a Fabi Abate. Fabi, que alegria receber você aqui. Obrigada pelo convite. Fabi, que é especialista em gestão e desenvolvimento de carreira. Fabi, por favor, se apresente, fala um pouquinho do seu trabalho. O que é desenvolver e gerir carreiras de pessoas? Claro, Andréia, eu que agradeço o convite. Eu sou fundadora da Grupo Consultoria. A Grupo tem a missão de ajudar pequenos e médios empresários a estruturarem a parte de gestão de pessoas das suas empresas, tendo mais resultado e mais produtividade através de um clima de trabalho positivo para essas pessoas. E dentro da Grupo tem um pilar em que eu faço também o desenvolvimento de carreiras de pessoas que querem contratar esse serviço e de empresas que querem melhorar a forma de gerenciamento da sua equipe. E o que é o desenvolvimento de carreira, né? Porque deu para entender que a Fabi trabalha com toda a jornada e a gestão desses colaboradores. Então você que possui uma clínica, um escritório, uma loja, um negócio que conta com pessoas, você precisa fazer a gestão dessas pessoas. Por onde eu começo, Fabi? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que pessoas você quer atrair para o seu negócio. Muitos empresários falham em desenhar apenas exigências técnicas, sem pensar em que estilo de pessoa, que comportamentos ele gostaria que essa pessoa tivesse dentro da sua empresa. Então, tudo começa na definição da cultura organizacional. Né? Tem empresário que passa batido por isso, monta um modelo de negócio focado especificamente no que ele vai vender e que tipo de serviço ele vai prestar, sem pensar em que marcos da cultura que vai compor o DNA daquela empresa. Em geral, quando a empresa ainda é menor, isso parte muito do DNA do fundador, né? Dos valores do fundador, mas é importante que você espelhe isso para a sua organização, definindo missão, o propósito da empresa existir, a visão, onde ela quer chegar e os valores, os comportamentos que norteiam quem estiver fazendo parte daquele time, inclusive a contratação de fornecedores, porque tem empresas que entendem que a cultura organizacional é algo que você desenha para dentro. Isso não é verdade. É como você se posiciona para o público interno, mas também para o contato com o público externo, com os seus clientes, com os seus fornecedores. A partir daí, você precisa desdobrar essa cultura no que é chamado de modelo de competências. Então, que conhecimentos, habilidades e atitudes eu preciso que uma determinada pessoa tenha para trabalhar na minha companhia, além das competências técnicas específicas da função? Quando você para desenhar isso, minimamente, no seu processo de seleção, na hora de você escolher a pessoa, você já vai escolher alguém que tenha as competências técnicas para a função, mas que também tenha a carinha do seu negócio, né? A carinha da sua empresa, que esteja aderente ao que você espera de um comportamento de alguém que trabalhe para você. E como que eu faço isso, Fabi? Deu para entender, né? Nós precisamos elencar quando precisamos de uma mão de obra, quando precisamos de uma vaga. Tem uma vaga ali vou dar um exemplo, eu preciso de um vendedor na minha empresa. Então, depende do que você vende, existem determinadas características técnicas que esse vendedor tem que ter, né? Por exemplo, se você trabalha com algum produto de engenharia, então ele tem que ler desenho, ele tem que saber tecnicamente oferecer e conversar sobre aquilo que ele está vendendo. Uhum. Isso são competências técnicas, e aí você pode dizer, eu gostaria que ele tivesse domínio de ferramentas como AutoCAD, exato, coisas assim. Isso são
hard skills, competências técnicas, Exato. né? Aí você falou que é importante que a gente leve em consideração as competências comportamentais, que nós chamamos de soft skills, né? Que são as ferramentas do comportamento humano. Como eu consigo mapear isso, Fabi? Uma vez que você definiu a sua cultura organizacional e definiu quais são as competências que você quer que um colaborador da sua empresa tenha, você pode fazer isso num processo de seleção, esse mapeamento num processo de seleção, primeiro, aplicando testes e, em conjunto, fazendo uma entrevista no modelo de competências. Isso é um outro erro que eu vejo alguns empresários cometerem. Eles, no início, não têm ainda um RH definido, montado, para ter uma pessoa especialista para fazer isso. Eles fazem as entrevistas. E aí, no momento de fazer a entrevista, eles avaliam especificamente o conhecimento técnico da pessoa para realizar a função. Não aproveitando aquele momento para checar se aquela pessoa tem as competências comportamentais para fazer parte da organização. Então, uma ótima forma de você fazer esse mapeamento é definindo previamente que perguntas você vai fazer para checar se a pessoa está ou não está aderente à sua cultura organizacional, pedindo exemplos da própria história de carreira daquela pessoa. Se você quer, por exemplo, checar se uma pessoa tem a competência negociação, você pode pedir para que ela dê, ao longo da entrevista, um exemplo de uma situação em que ela viveu numa empresa X, uma experiência que você queira aprofundar, em que a negociação foi fundamental para ela conseguir o resultado X que ela te informou na entrevista. Então, veja, você amarra todos os pontos que o candidato trouxe para que ele, a partir daquele exemplo, narre se ele conseguiu ou não conseguiu chegar a um determinado resultado através daquela competência. E aí você vai ter condições de avaliar, a partir dessa resposta, se o que ele apresenta de negociação está ou não está aderente ao que você precisa para a função na qual ele está sendo entrevistado. Perfeito. Então, eu sempre costumo falar para os meus clientes de mentoria que investir tempo na contratação, mas antes da contratação eu preciso investir tempo na concepção da vaga. Perfeito. Né? Porque eu vejo empresários, e principalmente você que está querendo deixar de ser empresário, né? Que está querendo deixar de ser empreendedor e precisa começar, e é fatal, para você crescer, você precisa de time. Não tem como tudo depender de você e você ter um negócio escalável. E aí eu vejo pessoas falando assim, eu contratei pessoa, aí não tem jeito, eu vou saber a hora que estiver trabalhando mesmo, porque o papel aceita tudo. E é verdade, o papel aceita tudo, mas se nós, empresários, pararmos um pouquinho, investirmos um tempo na concepção dessa vaga e fazer como a Fabi está dizendo, sabe, na entrevista, se é você mesmo que está fazendo, como ela bem disse, eu vivi isso em determinado momento da minha empresa, e talvez você esteja vivendo isso, você não tem o RH, você não tem uma pessoa ali focada para fazer isso, é você mesmo que vai fazer, você que vai selecionar, você que vai recrutar. Isso não significa que você precise fazer isso de forma amadora, certo, Fabi? Exatamente. Existem ferramentas, existem formas de que você faça isso, você mesma, da maneira correta, com menor possibilidade de erro, né? Exatamente, exatamente. E você colocou uma questão, Andréia, que às vezes a gente até já tem um RH, mas eu não tenho ainda o tamanho de empresa para investir num profissional mais sênior. Aí eu contrato um estagiário ou um assistente e não dou as devidas orientações de como essa pessoa precisa conduzir a fase de triagem dos candidatos, essa primeira entrevista antes de encaminhar para o gestor. Então, é muito importante que o empresário entenda de gestão de pessoas para que ele consiga também nortear o trabalho de quem vai fazer a área quando ele tiver tamanho para ter uma área de recursos humanos na organização. Perfeito. No próximo bloco nós iremos falar aqui, aproveitar a presença da Fabi e falar sobre gestão de pessoas no ambiente dos negócios.
Hospital de Olhos do Alto Tietê. E eu vou sempre repetir essa pergunta para vocês, gente. Vocês estão cuidando da saúde dos seus olhos? Às vezes a gente não dá muita importância, mas é importante também você fazer exames de rotina, né? Para ver se está tudo certinho, se está enxergando bem. Inclusive, centro cirúrgico já está funcionando e além do centro cirúrgico, você também consegue fazer consultas e exames e vários procedimentos aqui, tá bom? Como mapeamento de retina, retinografia simples, microscopia especular de córnea, topografia de córnea, ceratometria, ultrassonografia diagnóstica, paquimetria ultrassônica, tomografia de coerência óptica OCT, campemetria e entre outros procedimentos. Eles estão localizados aqui na Rua Barão de Jaceguai, número 522, no centro de Suzano. Então não perca mais tempo, marque uma consulta agora e venha ver como está a saúde dos seus olhos. Olá, meu nome é Emanuela Isabel, estou aqui para fazer um convite especial. De segunda a sexta, o Rede Alto Tietê News está na sua telinha às 8 da noite, trazendo notícia com credibilidade para você. E a reprise do jornal é às 11h30 da noite. Não esquece, hein? Você tem um encontro marcado de segunda a sexta às 8 da noite no seu Rede Alto Tietê News. Eu sou Andréia Bossóis, estamos de volta com o programa Mentoria em Foco, hoje com Fabi Abate. Estamos aqui conversando sobre a jornada do profissional na sua empresa e você que é profissional também fique ligado à sua jornada na empresa que você está. A Fabi, ela atende tanto pessoas físicas em um braço da empresa dela, quanto pessoas jurídicas nessa gestão de pessoas. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, Fabi. Como que eu posso desenhar uma gestão de pessoas se eu ainda não tenho um RH, uma pessoa ali dedicada a isso? Eu, de repente, sou uma empresa que tenho 5, 6, 7 pessoas. Parece simples gerir 7 pessoas, né? Mas pode não ser. Se já existem conflitos em famílias com 4 pessoas, e dirá 8 pessoas num ambiente de trabalho, que é um ambiente que tem muita pressão externa, é um ambiente onde você é cobrado, é um ambiente onde existem divergências. Como que você recomenda para um empresário que tem um time pequeno lidar com esse time? E também, Fabi, já fica a pergunta para pessoas que trabalham pós-pandemia, com modelos de negócios em home office. Vou separar a resposta em 2 momentos, né? Primeiro, eu quero reforçar, Andréia, que não é porque você não tem uma área de gestão de pessoas que você não vai ter uma estratégia de gestão de pessoas desenhada, né? A área de gestão de pessoas, ela é responsável por operacionalizar uma estratégia de gestão. Se você não tem essa área ainda, você precisa desenhar a estratégia e operar essa estratégia ao mesmo tempo. Então, para você começar a fazer o desenho dessa estratégia, entendendo que ele já desenhou a cultura organizacional, como a gente falou no primeiro bloco, o próximo passo é você definir processos básicos da sua organização. Quando eu preciso admitir alguém, qual é o passo a passo que eu vou fazer no processo de recrutamento e seleção, no processo de onboarding da pessoa nessa empresa, que é o processo de integração, quanto tempo ela vai ter de treinamento, quem treina essa pessoa, tudo isso está no guarda-chuva só da chegada do colaborador. Depois, você precisa pensar o seguinte, essa pessoa já está comigo há cerca de 6 meses, cerca de 1 ano, como eu desenvolvo essa pessoa para que ela perceba que está crescendo na organização, que está crescendo na empresa? E crescer não significa obrigatoriamente ganhar aumento e um cargo maior. Você pode promover desenvolvimento na sua organização, mesmo que ela seja pequena, definindo papéis e responsabilidades, pensa numa escada, né? Com degraus diferentes para que a pessoa ela entenda. Eu comecei aqui no degrau 1, agora, depois de 1 ano, você já entregou tal coisa, já realizou tal projeto, você já vai ser responsável por um projeto maior, para que ela consiga perceber que ela está caminhando em direção a algo
maior e não fazendo sempre a mesma coisa todos os dias. Pensou nessa jornada de desenvolvimento, tem que pensar em liderança. Não existe processo de desenvolvimento sem ter um líder que atue diretamente, dando feedback, direcionando o plano de desenvolvimento individual, fazendo um papel, hora de mentor, hora de coach, para fazer a pessoa pensar. Não existe processo de desenvolvimento em que você não atue mostrando para a pessoa onde ela pode chegar, porque a pessoa às vezes não tem essa visão, e o líder tem, então você tem que conversar sobre isso com ela. Fechando essa estratégia de desenvolvimento, você vai precisar pensar também em estratégias de como você avalia a performance das pessoas que estão no seu time. Até para que você tenha um instrumento mensurável para te ajudar a tomar decisão. Decisões de diversos aspectos. Eu decido quem eu promovo, quem eu demito, quem eu remunero de uma forma diferente, quem eu mudo de área, fechando o processo de decisão através da gestão da performance, você precisa pensar também nos processos de remuneração. Mas aí, Fabi, se eu sou uma empresa pequena, que estou começando agora a formar time, eu tenho condições de já definir tudo isso antes de trazer o colaborador? Ou eu trago o colaborador e vou desenhando com ele? Como que você indica nesse caso específico? Eu recomendo fortemente que você tenha, no mínimo, o desenho da posição que a pessoa vai fazer, defina a estratégia de onboarding dela na organização e de treinamento. Imagina que eu sou um empresário que eu tenho 3 pessoas que fazem a mesma atividade naquele time, que eu tenho intenção de crescer. Sim. Eu, em algum momento, vou precisar de um líder para aquele time. Então, já admitir essas 3 pessoas, fazer o processo de integração e treinamento, observando no dia a dia quem teria potencial para, no futuro, assumir uma posição de liderança. Eu já vi casos de pessoas, já vivi, inclusive, quando você tira uma pessoa que está muito bem no cargo, e aí você fala, nossa, ela está preparada, ela já dominou aqui, vou promovê-la. E aí você fica sem aquela pessoa boa naquele cargo, e no próximo cargo ela não funciona. E até, falando em legislação trabalhista, você não pode voltá-la para o cargo anterior. Olha que furada que é isso. Você é empresário, de repente você tem alguém muito bom no operacional da tua empresa e você coloca essa pessoa numa área mais tática, porque ela já superou ali, ela já está indo muito bem. Ela não dá no tático, você perdeu o operacional e não tem o tático. Então, o que a Fabi está dizendo aqui é que se você mapear o comportamento, se você entender que essa pessoa não tem o perfil, não tem aderência a como ela é com a vaga, você vai evitar esse tipo de problema. Certeza. Porque aí você faz o quê com um tático que não funciona? Se você não pode voltar para o operacional, provavelmente você perdeu o operacional e o tático. Exatamente. Você perdeu um talento. E perder talento é muito custoso, é muito oneroso para a empresa, não é, Fabi? Você perde de verdade dinheiro no processo, porque você teve um investimento de tempo para fazer o recrutamento, um outro investimento de tempo para fazer o treinamento. E tempo é dinheiro, né? Sim. Olha quanta coisa você foi deixando de fazer para fazer aquele processo e depois você decide assim, não, então não é mais essa pessoa. E começa tudo do zero. Ainda mais o empreendedor que não tem a preocupação de fazer gestão do conhecimento, né? Que a partir do momento que eu vou montando o time, eu vou deixando muito na mão do time desenhar os processos, resolver os problemas, sem tomar o cuidado de descrever em algum lugar como aquele problema foi resolvido, como a pessoa tomou aquela decisão, para que no futuro outra pessoa que ocupe a posição já tenha um passo a passo para seguir. Então você perdeu a pessoa, você perdeu dinheiro e conhecimento, porque aí vai tudo com ela. Gravíssimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, esclareça para nós, você nos disse que tudo isso, na fala anterior, estaria dentro de um processo de onboarding, né? O que é onboarding?
Onboarding é a integração do funcionário quando ele chega na empresa ou quando ele vai para uma função nova. É um processo de chegada, né? Exatamente, é um treinamento inicial. Se a gente tivesse que pensar, a gente pensa no momento de onboarding como um treinamento inicial. Quando a pessoa chega na empresa, eu costumo brincar que ele não sabe nem onde é o banheiro. Quisera o que se espera dele como metas, objetivos, quais são os sistemas que a empresa utiliza, quais são os interlocutores que ele tem dentro e fora da organização. Então, o treinamento inicial ele tem como grande objetivo reduzir essa curva de aprendizagem para que no menor tempo possível ele já consiga trazer melhores resultados para a empresa. Perfeito. No próximo bloco nós iremos falar sobre liderança e a importância desse papel para o desenvolvimento do seu negócio. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto hashtag TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. Hashtag TV na Rua Suzano. Eu sou a Andréia Bossóis, estamos de volta com o programa Mentoria em Foco, hoje com Fabi Abate, falando sobre gestão de pessoas e desenvolvimento de carreiras, tanto para o lado do profissional que está dentro de uma empresa, quanto para a visão do empreendedor que tem time, gestão de time, de pessoas. Fabi, eu fiz uma pergunta para você no bloco anterior e a gente acabou não falando sobre, né? Como fazer gestão de time, de pessoas que trabalham em home office? O que é diferente quando você gere performance? Como que eu mantenho um clima organizacional quando eu tenho várias pessoas, cada um num estado, talvez, realizando uma tarefa? É um desafio maior? É um desafio, mas eu não diria que é um desafio maior, ele é um desafio diferente. Porque assim como o modelo remoto tem prós e contras, o presencial também tem seus prós e contras. O mais importante é que o empreendedor crie rituais alinhados com a sua cultura organizacional para fazer com que esse time se encontre mesmo de forma remota, né? Trabalhar remoto não significa, não deveria ser sinônimo de trabalhar sozinho. Perfeito. Ou de trabalhar sem acompanhamento, ou de trabalhar sem metas e objetivos definidos, né? Essas coisas não deveriam ser sinônimos. Então eu entendo que no modelo presencial, principalmente em empresas que têm um modelo aberto, você passa por trás dos computadores e até vê já o que a pessoa está fazendo. Você precisa fazer esse mesmo acompanhamento, mas de uma forma diferente. E para isso é mais desafiador no quesito de colocar agenda para fazer isso. Tem que ter periodicidade. Porque senão no dia a dia o empreendedor, o líder acaba ficando assoberbado com um monte de coisa para fazer e deixa a gestão das pessoas, do time, como algo, eu faço depois, vai procrastinando, né? É aquela máxima, né? Eu faço mais urgente e às vezes deixo de lado o mais importante. Exatamente. Só que uma hora o importante vira urgente, porque de repente alguém pede demissão do dia para a noite, você não sabe nem quais eram os projetos que estavam com aquela pessoa ou em que fase esses projetos estavam porque você não conseguiu acompanhar, você não criou rituais de acompanhamento com essa pessoa. Então é importante que primeiro mude essa mentalidade, né? Uhum. Não é mais desafiador, é diferente. E Sim. para isso você precisa criar rituais específicos para fazer com que esse time se encontre, mesmo no formato remoto. Por exemplo, reuniões semanais ou Exatamente. reuniões diárias. Todos os dias às 8h30 o time se encontra para deliberar acerca das tarefas diárias ou a cada semana. Exatamente. Eu, enquanto gestora e líder, posso me encontrar
no one-to-one, né, 1 a 1, durante o decorrer da semana e com o time todo a cada 15 dias? Exatamente. Seriam esses os rituais? Criar rituais de feedback individual, acompanhamento em equipe, reunião de projetos ou reuniões trimestrais de acompanhamento de resultados. Particularmente, eu apoio muito empreendedores a criarem esses rituais de acompanhamento de resultados com o time todo, cada um apresentando os seus próprios, para que um vá, inclusive, contribuindo para a melhora ou para um plano de ação que algum outro integrante do time precise ter. Mas você precisa ter em mente que isso faz parte da sua função. Isso não é mais uma atividade, não é assim, ai que saco, eu tenho que parar para falar com essa pessoa, não é, fulano, eu marquei já com você 3 vezes, mas eu vou precisar desmarcar hoje de novo, porque o cliente tal está pedindo para falar comigo. Quando você vai despriorizando, o próprio time entende que para você tem outras coisas importantes que não fazer o acompanhamento das atividades ou deles, e isso mexe diretamente no engajamento. No engajamento, no pertencimento. Exatamente. Né? Então é importantíssimo. E falando nisso, Fabi, liderança, né? Que desafio liderar, principalmente essa nova geração que está chegando. Eu tenho acompanhado, tenho feito mentoria com muitos negócios de jovens, né, que eu tenho trabalhado muito com o pessoal do marketing que trabalha com digital, e pessoas que saíram dos 17, 18 anos, se formaram grandes talentos técnicos em suas áreas do marketing, mas não sabem, por exemplo, não têm experiência do que é estar sentado numa mesa com colegas trabalhando. Ele não tem essa experiência de vida, ele não sabe o que é trabalhar em conjunto. E aí eu penso que é muito desafiador para o líder lidar com pessoas assim, né? Mas, como você bem falou, não existe desafio maior ou menor, existem desafios diferentes, porque ao passo que é desafiador você liderar um jovem que se formou adulto durante um período de pandemia, que foi algo que não esperávamos, também é desafiador você liderar alguém que ficou 30 anos trabalhando presencial, tem os seus vícios, tem as suas óticas próprias, sua maneira de ver as coisas, então são desafios diferentes. Exatamente. E nós, enquanto empresários e líderes, precisamos estar o tempo todo acessando e reconhecendo essa mudança de comportamento da sociedade. Não somente para os nossos clientes externos, que é mais comum as empresas investirem em pesquisas, as empresas investirem no comportamento do consumidor, mas também para os seus clientes internos, para os seus times, para as suas equipes. Exato. Como que o meu time está percebendo isso, né? Você falou algo assim, se você fica desmarcando, despriorizando reunião com o time, esse time vai entender que não é importante, ou que ninguém está vendo. Exatamente. E é do ser humano, é da natureza humana. Nós funcionamos melhor quando sabemos que estamos sendo acompanhados, que estamos sendo vistos, Perfeito. né? É algo que é intrínseco à nossa natureza humana. Perfeito. Até porque todo mundo precisa de algum nível de acompanhamento. Para quem estiver assistindo o nosso programa e quiser entender mais sobre liderança situacional, vai perceber que a liderança situacional é um gráfico que demonstra 4 grandes níveis de apoio que uma pessoa vai precisar. Mesmo uma pessoa que já é mais experiente, já está performando bem, já toma decisões de forma autônoma, lá no gráfico ela não está zerada em apoio. Ela tem um baixo nível de necessidade de apoio, mas ela precisa de algum apoio, né? Seja de feedback, para ela entender que ela está indo para o caminho certo, seja para ela ter visão estratégica da organização, entender se as decisões que ela está tomando de fato estão alinhadas com o que a organização espera chegar, com o que a organização espera alcançar. Então, todo mundo precisa de algum nível de apoio. Inclusive nós empresários, por isso que a mentoria é tão importante, né? Porque o empresário, eu costumo dizer que liderança é um local de solidão. São poucos líderes, né? São mais pessoas sendo lideradas do que líderes liderando. E aí, quando esse líder, esse empresário, esse gestor, ele
tem a oportunidade de ser mentorado, ele tem esse apoio que você disse. Perfeito. E esse ponto de apoio, ele pode ser o divisor de águas para que essa pessoa de fato aconteça, de fato realize, de fato transponha limites que podem estar ali limitando performance, não é, Fabi? Exatamente. Como você falou, André, todo mundo precisa de algum tipo de apoio. Quando nós adotamos a nossa visão como a única possível para a tomada de decisão, a gente corre um grande risco de ficar míope e tomar a decisão baseada em fatos e dados que só a gente enxerga, sem checar a visão de uma outra pessoa, de um outro empresário. Então, a mentoria, ela apoia muito nesse processo. Seja o empresário estar em mentoria ou ele fazer o papel de mentor dos seus próprios colaboradores. Sim, liderar é mentorar. Exatamente. Empresariar é mentorar. Por isso dá importância, e eu acho uma bênção nós termos esse acesso. Porque quando comecei a empresariar lá há mais de 20 anos atrás, não tínhamos. Eram cursos muito grandes, muito pesados, com pouco acompanhamento presencial e pessoal. Todo o conhecimento era muito técnico, era pouco acompanhamento para quem exercia liderança ou para quem empreendia. Bem, Fabi, eu quero te agradecer demais pela presença. Que papo gostoso, né? Teremos assuntos para falar muito, muito mais sobre isso, que é um tema tão relevante para o sucesso das organizações. E, por favor, faça suas considerações finais. Olha, André, eu quero agradecer muito o convite. Eu espero, de fato, que os empresários que estão assistindo ou quem quer montar uma empresa, que esteja assistindo esse programa, entenda a importância dele assumir essa responsabilidade como gestor de pessoas, entender que gestão de pessoas vai muito além de uma área, é uma estratégia que você monta e faz parte do seu plano estratégico da organização. Muito obrigada. E se você que está aí em casa quiser ter acesso à consultoria ou mentoria da Fabi, como que faz para entrar em contato com você? Se quiser me seguir no Instagram, basta procurar ou o Instagram da minha consultoria, @gropconsultoria, ou o meu, @fabianabate, ou acessar o site www.gropconsultoria.com.br. Muito obrigada, espero vê-la mais vezes aqui no programa Mentoria em Foco.